Olha, se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam do mesmo jeito, viu? Mas eu preciso contar, porque tem coisa que não pode cair no esquecimento, né? Porque tem dores que precisam ser mostradas para nunca mais acontecerem de novo. Meu nome é Dona Cida. Tenho 74 anos e um monte de história para contar. Algumas são bonitas, outras engraçadas. Mas essa aqui, essa não é uma história bonita. Não. Antes de começar, quero saber de onde vocês estão ouvindo esse meu relato. Hein? Aproveita e já se inscreve aí no canal. E curte o vídeo. Isso me ajuda demais. Gente, muita gente olha para mim e vê uma velhinha de coque baixo. Sabe, mão enrugada, olhar cansado. Pensam que minha vida foi só fazer comidinha para os netos, cuidar da casa e esperar o tempo passar. Mas o que eles nem imaginam é o que eu precisei fazer para estar viva hoje. Fui uma menina que cresceu no Brasil, lá nos anos 60, quando tudo era bem difícil. A gente não tinha luxo nenhum, não tinha carro. Minha mãe lavava roupa para fora. Meu pé a Meu pai trabalhava quando dava na telha, mas a pior coisa daquela casa era ele, meu pai, homem de pouca conversa e muito grito, mão pesada, aquele cheiro de pinga que não saía da pele dele, uns olhos que faziam a gente baixar a cabeça sem ele precisar dizer uma única palavra. Ele era o tipo de homem que fazia até os vizinhos ficarem quietos quando ele passava na rua. Um homem que ninguém se atrevia a desafiar. Desde que me entendo por gente, ele batia na minha mãe e o via, mas não podia fazer nada, porque era assim que as coisas eram, né? Minha mãe dizia que casamento era na alegria e na tristeza. E para ela, nossa, só sobrava tristeza. Eu virei adulta cedo demais. Comnova-nos. Eu sabia fazer comida, lavar o chão e cuidar da minha irmãzinha Juliana. Quando ela nasceu, minha mãe estava muito fraca, coitada. E fui eu quem trocou as primeiras fraldinhas dela, quem ninou as primeiras noites de choro. Prometi para mim mesma. Ninguém ia machucar minha irmãzinha, mas eu não consegui cumprir essa promessa. A gente morava numa casinha pequena no interior de Minas, perto de um riacho que cortava a cidadezinha. Não era casa de tijolo. Não, era daquelas de madeira, sabe? Que qualquer vento mais forte já fazia tudo tremer. Lá dentro, 3 cômodos apertados, a cozinha, o quarto dos meus pais e o quartinho onde eu dormia com a Juliana. Minha mãe era uma mulher magra, o rosto marcado pelo cansaço, sempre de vestido florido e chinelo velho. Ela sorria pouco, mas quando sorria, nossa, parecia que tudo ficava um pouquinho menos pesado. Juliana era o contrário. Tinha uns olhos vivos, um riso fácil. Falava que era uma beleza pelos cotovelos. Sempre inventando história de princesa e castelo, eu adorava ouvir, porque na imaginação dela, a gente vivia num lugar bonito, sabe? Mas era só o portão bater e os passos pesados do meu pai fazerem barulho na madeira para aquele mundo de sonho desabar. A gente ficava tensa, a comida tinha que estar prontinha. O copo dele, cheio, ele chegava. E se tivesse bêbado, aí ninguém falava nada. Se estivesse sóbrio, era até pior. Porque bêbado, ele só xingava, súbrio, e ele batia. E a gente aceitava, porque, meu Deus, o que mais a gente podia fazer? Eu tinha uns 12 anos quando comecei a notar uma coisa estranha. Minha irmã, que sempre dormia feito um anjinho, começou a ter pesadelo, acordava no meio da noite chorando. E quando eu perguntava o que era, ela só me abraçava, bem forte, e dizia que não podia contar. No começo,
Achei que era medo do nosso pai. Afinal, quem não teria medo dele? Nem mas aos pouquinhos. Comecei a perceber que não era um medo qualquer. Ela começou a se esconder quando ele chegava. Se antes ela corria para brincar no quintal, agora ficava muda. Se antes pedia colo para a mamãe, agora ficava quietinha num canto, encolhida que nem um passarinho ferido. Até que uma noite, acordei com um barulho, passos. Meu pai nunca andava de madrugada, sempre dormia pesado, roncando alto, mas naquela noite ele estava de pé. Saí do quarto na pontinha do pé. O corredor estava escuro, mas a luz do quarto dos meus pais estava acesa. E foi aí que eu vi meu pai, ajoelhado do lado da cama, minha irmãzinha, encolhidinha, os olhos arregalados de pavor, minha mãe, sentada no canto, abraçando o próprio corpo, chorando, mas sem fazer um pio. Era uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Ali, eu entendi tudo. E alguma coisa dentro de mim morreu. Naquela noite, segurei a Juliana nos meus braços, até ela pegar no sono, mas eu não dormi. Fiquei acordada, ouvindo os barulhos da casa, sentindo a presença daquele homem cruel do outro lado da parede, e decidi que a gente não podia mais ficar ali, mas como fugir. Para onde ir? Como convencer minha mãe, que já não tinha mais força para nada? Nos dias seguintes, fiquei de olho em tudo. Vi como minha mãe desviava o olhar. Sempre que meu pai tocava na Juliana, como ela apertava as mãos, quando ele chamava minha irmãzinha para perto, ela sabia, sempre soube, e ainda assim ficava Emmanuel. Depois que a Juliana dormiu, fui até a cozinha e fiquei do lado da minha mãe enquanto ela lavava a louça. Mãe, a gente precisa ir embora. Ela parou. Ficou olhando para o prato dentro da pia, sem me dizer nada. Mãe, você sabe o que ele faz. Ela fechou os olhos com força. Eu não posso. Filha, para onde a gente iria? Qualquer lugar é melhor que aqui. Mãe, ela ficou em silêncio. E então, finalmente, olhou para mim. Ei, Ali! Pela primeira vez na vida, vi minha mãe com medo. Não medo dele, mas medo de finalmente fazer alguma coisa. Medo de mudar o nosso destino naquele noite sem que ele percebesse. Começamos a planejar a nossa fuga. As coisas que destroem a gente por dentro não são sempre gritantes. Às vezes, elas acontecem no mais absoluto silêncio. E o silêncio, minha gente, pode ser ensurdecedor. Desde aquela noite, alguma coisa mudou em mim. Eu já sabia que minha vida nunca ia ser como a das outras meninas, mas ver minha irmãzinha naquela situação foi como sentir um nó, apertando meu peito o tempo todo. Juliana era minha responsabilidade. Eu não pude proteger ela quando mais precisei, mas eu não ia falhar de novo. Minha irmã sempre foi um raiozinho de sol. Era daquelas crianças que transformavam qualquer coisinha em brincadeira. Até os dias mais difíceis pareciam menos pesados, quando ela inventava histórias com as bonecas velhas que a gente tinha. Ou quando a gente saía para pegar goiaba no quintal. Mas, depois daquela noite, Juliana mudou. Ela parou de brincar, parou de falar muito, parou de rir. O silêncio dela me dava arrepios. Se antes ela corria para fora assim que o sol nascia, agora ficava dentro de casa, escondida em qualquer cantinho que parecesse seguro. Se antes me abraçava o tempo todo, agora evitava qualquer toque. E quando Ellie estava por perto, ela encolhia os ombros e ficava menorzinha do que já era. Era como se ela quisesse desaparecer. Minha mãe via, e eu sei que via. Nos dias seguintes, percebi como os olhos dela seguiam a Juliana pela casa
Como ela apertava as mãos no avental, sempre que meu pai chamava minha irmã para perto. Como os olhos brilhavam de lágrimas que nunca caíam. Ela sábia. Mas ela fingia não ver e o vi. E o vi, ele vai nos matar. Fiquei irritada. Minha mãe não estava errada. Meu pai não era o tipo de homem que deixava barato se a gente tentasse fugir e ele descobrisse. O que ele faria? Eu não sabia, mas sabia que ficar era pior. A gente precisa tentar. Mãe, se a gente não for agora, a Juliana não vai aguentar. Minha mãe virou para mim, os olhos inchados, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ela segurou meu rosto com as mãos trêmulas. Você tem certeza? Minha filha, eu assenti. E foi ali que começamos a planejar nossa fuga. Eu sabia que meu pai era um homem ruim, sabia desde pequena. Desde as primeiras vezes que vi minha mãe se encolher, quando ele levantava a voz. Desde os primeiros tapas que ele me deu, só porque eu estava no caminho dele. Mas o que ele fazia com a Juliana, aquilo era pior do que tudo naquela casa. O medo era uma presença constante. Ele estava em cada canto, em cada olhar evitado, em cada respiração contida. Quando a gente ouvia o barulho da porta abrindo no fim da tarde, porque o pior momento do dia era quando meu pai voltava do serviço, era quando a gente tinha que medir cada movimento, cada palavra. Qualquer coisinha errada era motivo para ele se irritar. E quando ele se irritava, alguém pagava o pato. Eu aprendi rápido a ficar invisível. Aprendi a limpar a casa do jeito que ele gostava, a colocar a comida na mesa sem olhar nos olhos dele, a nunca responder. Mas a Juliana ainda era muito pequena. E, por mais que tentasse, ela não sabia desaparecer. Nos primeiros anos, meu pai nem dava muita bola para ela. Mas aí, quando ela começou a crescer, alguma coisa mudou. Eu vi isso nos olhos dele. Vi no jeito como ele olhava para ela. Como chamava o nome dela num tom diferente. Como fazia questão que ela sentasse perto dele na hora da janta. Minha mãe também via, e eu via minha mãe vendo, e a gente nunca falava nada. Só que a Juliana começou a mudar. Ela nunca mais queria dormir no nosso quarto. Sempre dava um jeitinho de acabar no meio da cama da nossa mãe, abraçada nela como se aquilo fosse impedir alguma coisa. E toda vez que isso acontecia, não. Dia seguinte, meu pai estava mais furioso, jogava os pratos na parede, gritava com minha mãe. Dizia que a gente estava estragando a menina. Uma noite, Juliana acordou gritando. Eu me assustei. Tentei acalmar ela, mas ela estava em pânico. Chorava, se debatia. No meio do choro, ela me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Não deixa ele me levar. Não deixa. Eu congelei. Tentei acalmá-lo. Mas eu sabia o que aquilo significava e soube ali que se a gente não saísse daquela casa, minha irmã não ia sobreviver. O medo me consumia, mas uma coisa me mantinha de pé. Eu tinha que ser forte. Mas o que era ser forte numa situação daquelas? Porque a gente não podia simplesmente sair pela porta e sumir no mundo. Não tínhamos ninguém, não tínhamos dinheiro, não tínhamos para onde ir. Meu pai controlava tudo. Cada centavo que entrava naquela casa, cada passo que minha mãe dava. Então, nós começamos a planejar. Foi minha mãe quem deu a ideia de guardar um pouquinho do dinheiro das lavagens de roupa que ela fazia para as vizinhas. Não era muito, umas moedinhas por semana que ela escondia dentro de um buraco no colchão velho. Eu também comecei a juntar. Pegava os trocados que encontrava no bolso das calças do meu pai quando ia lavar a roupa. Era um plano perigoso. Se ele descobrisse, a gente estava perdida. Mas não tínhamos escolha. O problema era que ele estava ficando cada vez mais esperto e um dia tudo desmoronou. Aconteceu num domingo
Meu pai sempre bebia mais aos domingos. Ficava o dia inteiro jogado na cadeira do quintal, resmungando, mas naquela noite ele estava mais calado que o normal, ficou sentado à mesa, girando o garfo na mão. Olhando para minha mãe de um jeito que me fez gelar, você está diferente. E lhe disse de repente, minha mãe não respondeu. Ele bateu o garfo na mesa, tá diferente. Sim, tá esquisita. Você e essa menina velha aí, ele olhou para mim. Eu engoli em seco. O que vocês estão aprontando, hein? Minha mãe tentou rir, tentou fingir que não era nada, mas eu sabia que ele já estava desconfiado. Eu sabia que o perigo estava cada vez mais perto. Naquela mesma noite, Juliana sumiu. Acordei no meio da madrugada e vi que ela não estava na cama. Meu coração disparou. Levantai num pulo. Corri até a sala. Nada. O quarto dos meus pais estava com a porta fechada. Eu parei na frente da porta, com a respiração presa, sentindo meu corpo inteiro tremer, mas não tive coragem de entrar. No dia seguinte, Juliana voltou a falar menos do que antes. Voltou a evitar olhar nos nossos olhos, mas, principalmente, voltou com um silêncio que me destruiu por dentro. Foi nesse dia que minha mãe decidiu que a gente ia embora. Não importava o que acontecesse depois, a gente só precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Eu nunca vi minha mãe tão determinada, eu nunca vi tanto medo nos olhos dela. E eu sabia que, se passássemos mais uma noite ali, nunca mais sairíamos. A fuga tinha que acontecer agora. Naquela manhã, minha mãe não disse uma palavra, apenas me olhou de um jeito diferente, como se quisesse gravar minha imagem antes que o dia terminasse. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de uma noite sem dormir. E eu sabia que ela estava com medo. Eu também estava, mas não tínhamos mais escolha. Juliana acordou calada. Como sempre, sua pele parecia ainda mais pálida que o normal. E ela sequer tentou pegar seu pão com cafezinho. Só ficou sentada, encolhida na cadeira, segurando as próprias mãos, como se precisasse se agarrar a alguma coisa para não desmoronar. Meu pai estava diferente. Ele se levantou tarde, mais calado do que o normal, os olhos ainda mais pesados do que de costume. Eu o observava de canto de olho, tentando entender se ele havia percebido algo, se sabia o que estávamos planejando. Minha mãe disfarçava, tentava agir como se nada estivesse acontecendo, mas era difícil enganar um homem que passou a vida toda encontrando motivos para nos castigar. Ele saiu para o trabalho mais tarde que o normal, parando na porta por alguns segundos antes de atravessar o quintal e desaparecer na rua de terra batida. Ficamos ali, sem respirar, esperando o som dos passos sumirem. E então minha mãe se virou para mim. É hoje? Meu coração parou por um segundo. Não era mais um plano, uma ideia no fundo da nossa cabeça. Agora era real. Tínhamos pouco tempo. Minha mãe tirou o colchão do lugar e pegou as poucas notas que tínhamos juntado ao longo dos meses. Era quase nada, mas era tudo o que tínhamos. Eu corri para o quarto, peguei nossas roupas mais quentinhas, um pedaço de pão e uma garrafa com água. Juliana não perguntava nada, só fazia o que pedíamos. Como se estivesse em outro mundo, minha mãe saiu para buscar uma trouxinha de roupas que tinha deixado na casa da vizinha, a Dona Rosa. Ela era a única pessoa na rua que às vezes olhava para a gente com um pouco de pena, mas nunca se metia. E eu sabia que ela sabia. Todo mundo sabia, mas ninguém falava nada. Quando minha mãe voltou, o sol já começava a baixar. E foi aí que percebemos o pior. Meu pai não tinha ido para o trabalho naquele dia. Ele estava sentado na varanda da casa, com os olhos fixos na rua,
o cigarro entre los dedos. Não foi pro bar, não saiu para jogar, ficou ali esperando. Minha mãe congelou. Eu vi quando suas mãos começaram a tremer, quando seus olhos se encheram de desespero. Ele sábia. Não sei como, não sei se ouviu alguma coisa, se percebeu a mudança no nosso comportamento, mas ele sabia e agora estávamos presas ali com ele. A noite caiu devagar, trazendo com ela um peso sufocante. Minha mãe tentava agir normalmente, mas suas mãos estavam frias. Juliana tremia sem dizer uma palavra. Eu sentia meu corpo inteiro pulsando com medo. Meu pai jantou sem dizer nada. Mas, quando terminou, deixou os talheres na mesa com força e olhou para minha mãe. Vamos dormir cedo hoje. Ele nunca disse isso. Meu estômago revirou. Minha mãe assentiu, mas vi seu rosto perder toda a cor. Ela sabia o que aquilo significava. Ele ia trancar a casa, ia se certificar de que não fugíssemos e quando a luz se apagasse, Juliana não estaria segura. Minha mãe me olhou e naquele instante nós duas entendemos. Não podíamos esperar, não podíamos deixar a noite chegar. Eu segurei a mão de Juliana e senti o pulso dela acelerado. Minha mãe se levantou devagar, indo até o fogão como se fosse apenas esquentar um pouco de água. Meu pai estava sentado na cadeira, bebendo um copo de cachaça, observando cada um dos nossos movimentos. Então, minha mãe fez algo que eu nunca tinha visto antes. Derrubou a chaleira no chão, o barulho foi alto, a água quente espirrou para todo lado. Meu pé se levantou furioso, rinhando. Foi naquele momento que minha mãe olhou para mim. Cor. Eu puxei Juliana pela mão e saímos pela porta da cozinha. O ar frio bateu no meu rosto e o som da voz do meu pai veio atrás de nós como um trovão. Corremos sem olhar para trás. O quintal parecia infinito. A estrada de terra parecia escorregadia. Juliana tropeçou, quase caiu, mas eu a segurei e continuei correndo. Ouvimos um barulho. Meu pé gritando. A porta batendo com força. Minha mãe gritando de volta. Meu coração disparou. Ela ia pegar. Ló. Ela ia matar. Ló. Mas então, a voz dele foi ficando mais distante. Minha mãe estava lutando com ele. Ela ficou para trás para nos dar tempo. Eu sabia que não podia voltar. Sabia que se parássemos, ele nos pegaria. Então eu corri com Juliana até nossas pernas não aguentarem mais. E só parei quando vi as luzes da cidadezinha ao longe. Juliana caiu no chão, respirando pesado. Chorei. Chorei porque minha mãe ficou para trás. Chorei porque talvez nunca mais haveríamos. Mas, acima de tudo, chorei porque, pela primeira vez em anos, eu sabia que ele nunca mais encostaria na minha irmã. Isso. Isso era tudo que importava. O frio da madrugada cortava nossa pele como faca. O vento levantava a poeira da estrada de terra. E cada passo que a gente dava parecia uma luta contra o próprio corpo. Mas eu não podia parar, não podia soltar a mão da Juliana. Não podia olhar para trás. O medo empurrava a gente para frente. Como se meu pai estivesse logo atrás, pronto para nos arrastar de volta para aquele inferno. Juliana respirava com dificuldade, soluçando entre os passos. Eu sabia que ela estava no limite, mas o que eu podia fazer? A gente não podia simplesmente parar e descansar. Eu olhava para os lados, tentando reconhecer alguma coisa na estrada escura. Não podíamos voltar para casa, não tínhamos para onde ir. Então, continuamos correndo. A cidadezinha ficava longe, mas eu sabia o caminho. Durante os anos, quando minha mãe me mandava buscar algum remédio na farmácia ou comprar pão no mercadinho,
Eu prestava atenção, sabia onde começavam as primeiras casas, onde ficava o posto policial, onde as ruas viravam calçada, mas tudo parecia tão distante agora. O silêncio da noite era cortado só pelo som dos nossos passos e das respirações ofegantes. De vez em quando, um cachorro latia ao longe e meu coração disparava, achando que alguém podia nos ouvir. Juliana começou a tropeçar. Só mais um pouco. Juju, eu sussurrei, apertando a mão dela. A gente precisa continuar. Ela não respondeu. Apenas me seguiu, cega de medo e cansaço. Eu não sabia o que ia acontecer quando chegássemos na cidade. Não sabia se alguém nos ajudaria, se encontraríamos minha mãe. Não sabia nada, só sabia que não podíamos parar. O tempo passou devagar e cada metro percorrido parecia uma eternidade. Até que, finalmente, avistei as primeiras luzes da cidade. Meu coração acelerou, mas então veio o segundo problema: aonde ir? Não podíamos simplesmente sentar na calçada e esperar o sol nascer. Precisávamos de um lugar seguro. Meus olhos vasculharam a rua deserta. As portas das casas estavam fechadas, as janelas escuras. Ninguém por perto. Então me lembrei. Dona Rosa, ela era vizinha da gente, mas tinha uma irmã que morava na cidade. Uma vez, quando fui com minha mãe entregar umas roupas lavadas, escutei ela comentando que a irmã morava numa casinha perto da igreja. Era a nossa única opção. Apertei a mão de Juliana e segui pela rua, tentando lembrar do caminho. O coração batia forte. O medo ainda pulsava no peito. A qualquer momento, eu achava que ia ouvir os passos do meu pai atrás de nós, que ele surgiria das sombras e nos arrastaria de volta, mas isso não aconteceu. As ruas estavam vazias e a cidade dormia. Depois de alguns minutos, avistei a pequena igreja no alto da ladeira e, ao lado, a casinha simples, com um quintal pequeno. Era ali. Me aproximei do portão e olhei para a casa. Nenhuma luz acesa. Bati na porta com as mãos tremendo. Nenhuma resposta. Bate de novo, dessa vez mais forte. Depois de alguns segundos, uma luz fraca se acendeu lá dentro. O som de passos veio até a porta. Ela abriu uma frestinha. Era uma senhora magra, com os cabelos presos, num coque baixo e olhar desconfiado. Quem é? Engoli em seco. A gente precisa de ajuda. Ela ficou me olhando por alguns segundos, analisando meu rosto, meu estado. Juliana encolhida atrás de mim. Então, abri um pouco mais a porta. Quem mandou você, Dona Rosa? Eu disse rápido. Ela é nossa vizinha. Ela estreitou os olhos, tentando entender se eu estava dizendo a verdade. E então, finalmente, abriu a porta. Entrem. Meus joelhos quase cederam e eu puxei Juliana para dentro. E assim que passamos pela porta, senti como se finalmente pudesse respirar. Mas o medo ainda não tinha acabado. A senhora nos fez sentar na mesa da cozinha e nos olhou com mais atenção. Me digam o que aconteceu. Eu sabia que não podia contar tudo. Se eu lá soubesse. Talvez tivesse medo de nos abrigar. Nosso pai bate na gente. Foi o que consegui dizer, sentindo um nó na garganta. A gente fugiu. Minha mãe devia encontrar a gente, mas minha voz falhou. O rosto dela suavizou um pouco. Vocês têm para onde ir? Neguei com a cabeça. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando as consequências. Então soltou um suspiro longo. Vocês podem ficar aqui esta noite. Amanhã a gente vê o que fazer. O que correr. Quis agradecer de joelhos, mas só consegui segurar a mão de Juliana e sussurrar. A gente está segura agora. Juju. Ela me olhou, ainda com medo nos olhos. Mas pela primeira vez em muito tempo,
Havia também um pinguinho de esperança. A cozinha de Dona Marlene, irmã da Dona Rosa, tinha cheiro de café passado e madeira velha. O relógio de parede fazia um barulho ritmado, um tic-tac lento que preenchia o silêncio. Eu e Juliana sentamos lado a lado, ainda respirando fundo, tentando entender onde estávamos. A noite parecia mais escura ali dentro, como se todo o medo ainda nos acompanhasse. A cada pequeno barulho lá fora, meu coração disparava. Eu sabia que meu pai não desistiria fácil. Ele não era o tipo de homem que deixava as coisas escaparem. Dona Marlene colocou uma xícara de café quentinho na minha frente e outra para Juliana. O líquido fumegava, mas eu nem pensei antes de segurar a xícara com as duas mãos, como se aquele calor pudesse espantar o frio que parecia ter se instalado dentro de mim. Vocês podem dormir no quartinho dos fundos. Ela disse. A voz firme, mas sem hostilidade. Eu assenti, sem coragem de olhar muito nos olhos dela. E sua mãe? Ela perguntou. Onde ela está? Eu queria ter uma resposta. Minha mãe ficou para trás. Minha mãe pode estar morta agora. Minha mãe pode ter apanhado tanto que nunca mais consiga fugir, mas eu não disse nada disso. Só apertei a borda da xícara e sussurrei. Ela vai vir. Dona Marlene não disse nada por um momento. Seu olhar pesava sobre mim, analisando, tentando entender. Vão tomar um banho antes de deitar? Você tá com cara de quem correu uma maratona. Eu nem sabia como responder. Estávamos mesmo com cara de quem correu para salvar a própria vida. Levei Juliana para o banheiro. E, pela primeira vez em dias, vi minha irmã relaxar um pouco quando sentiu água quente na pele. Ela se esfregava devagar, como se tentasse tirar algo que não se via. Eu queria falar alguma coisa para aliviar aquele peso. Queria dizer que ia dar tudo certo. Mas como prometer isso se nem eu sabia o que ia acontecer? Depois do banho, voltamos para a cozinha, onde Dona Marlene já tinha separado 2 colchões no quartinho pequeno dos fundos. A cama era de madeira e rangia, mas parecia um luxo perto do chão duro onde dormíamos em casa. Juliana deitou primeiro, os olhos ainda carregados de medo. A mamãe vai achar a gente... Ela perguntou baixinho. Senti um nó apertar minha garganta. Vai, moi amorzinho. Menti. Ela segurou minha mão e fechou os olhos. Eu, por outro lado, não dormi. Fiquei acordada, ouvindo cada som da noite. Cada galho que estalava lá fora, cada farol que passava pela rua, fazia meu coração disparar. E se ele descobrisse onde estávamos? E se ele batesse na porta no meio da madrugada? E se ele viesse buscar a gente? A ideia me fez sentar na cama e apertar os joelhos contra o peito. Eu queria tanto que minha mãe estivesse ali. Queria que ela surgisse pela porta, com os cabelos bagunçados e aquele olhar de sempre. Mas a verdade é que ela podia estar morta agora. Fechei os olhos e me obriguei a respirar devagar. Naquela noite, eu fiz uma prece silenciosa. Não era uma prece comum. Não pedi felicidade, nem sorte, nem futuro. Pedi apenas que minha mãe estivesse viva, que ela encontrasse um jeito de escapar daquele inferno e que, de algum jeito, a gente se encontrasse de novo. O sono veio devagar, carregado de cansaço e medo, e no meio da madrugada, sonhei com minha mãe. Não sonhou? Ela corria, como eu corri. E ao fundo, meu pai gritava. O sol ainda não tinha nascido quando acordei. Meu corpo estava pesado. Os músculos doíam, como se eu tivesse levado uma surra. O colchão era macio, mas minha cabeça parecia cheia de pedras. A primeira coisa que fiz foi olhar para o lado
Juliana ainda dormia, os traços serenos, mas os punhos fechados contra o peito, como se tentasse se proteger até no sono. Suspirai fundo, tentando entender onde estava. Então lembrei, nós tínhamos fugido, minha mãe ficou para trás, e eu não sabia o que ia acontecer agora. O quartinho dos fundos onde estávamos era pequeno, com uma janela de madeira entreaberta. O vento frio entrava, arrepiando minha pele. Do lado de fora, os primeiros barulhos da cidade começavam a surgir. O latido de um cachorro, uma carroça passando, o assovio distante de algum homem indo para o trabalho. Puxei o cobertor sobre Juliana e levantei devagar. Minhas pernas ainda tremiam da corrida da noite anterior. Saí do quarto em silêncio, tentando não fazer barulho. Dona Marlene já estava de pé. Ela estava na cozinha, vestida com um vestido florido simples, os cabelos presos num coque baixo, coando um cafezinho. O cheiro amargo preencheu o ar. Ela olhou para mim sem dizer nada por alguns segundos. Depois, puxou uma xícara e despejou o café quente. Colocando sobre a mesa, senta, obedece. Meus dedos envolveram a xícara, tentando absorver aquele calor. Dona Marlene puxou uma cadeira e sentou de frente para mim. O que você pretende fazer agora? Menina, a pergunta me pegou de surpresa. O que eu pretendia? Eu não sabia. Minha única ideia era fugir. Não pensei no depois. Olhei para o chão, apertando o lábio inferior, esperar minha mãe. Dona Marlene ficou me olhando e eu senti meu rosto queimar. E se ela não vier, engolir em seco? Essa era a pergunta que eu estava evitando. E se minha mãe estivesse morta? E se ela nunca conseguisse escapar? Minha garganta fechou e as lágrimas ameaçaram subir, mas eu não podia chorar, não na frente de Dona Marlene. Ela suspirou e tomou um gole do próprio café. Vocês não podem ficar aqui. Aquelas palavras bateram como um soco no estômago e o sabia. É claro que sabia. Mas escutar em voz alta fazia tudo parecer ainda pior. Eu não tenho para onde ir. Murmurai. Dona Marlene não respondeu de imediato. Apenas fizzou ali, me analisando. Então, como se tomasse uma decisão de se tem um convento aqui na cidade, as freiras acolhem moças que precisam de ajuda. E o franzi a testa, convento. Eu não sabia muito sobre freiras, mas sabia que não tínhamos outra escolha. Elas podem nos ajudar, podem dar um teto, um prato de comida. Até vocês se encontrar, até vocês se encontrarem. Ela não queria dizer, mas nós duas sabíamos. Minha mãe talvez nunca nos encontrasse. Apertei os dedos contra a xícara de café, sentindo a quentura na pele, tentando me agarrar a alguma coisa que não fosse o medo. Eu levo vocês depois do almoço, disse ela, levantando-se e começando a ajeitar a cozinha. Eu continuei sentada, sem saber o que sentir. Não era um lar, mas era um lugar seguro. Eu de Poitiers, talvez fosse o melhor que podíamos ter. Voltei para o quarto. Sentei na beira do colchão e olhei Juliana dormir. Será que minha mãezinha estava bem? Será que ela sabia que conseguimos fugir? Ou será que ele a impediu? Apertei os olhos, expulsando os pensamentos ruins, e eu precisava ser forte. Por mim, por Juliana. E principalmente pela minha mãe. O dia passou arrastado, depois de tantas noites em claro, de tanta tensão e medo. Meu corpo pedia descanso, mas minha cabeça não permitia. Cada barulho na rua me fazia saltar. Cada sombra na janela me fazia pensar que meu pai estava ali, pronto para nos arrastar de volta. Juliana também parecia inquieta, mesmo quando tentava brincar com uma boneca velha que Dona Marlene emprestou. Seu olhar estava vazio, distante, como se, mesmo ali,
segura, ainda estivesse presa em algum lugar escuro dentro dela. Dona Marlene não era uma mulher de muitas palavras, mas observei como, de tempos em tempos, ela nos olhava de soslaio, como se tentasse decidir se estava fazendo a coisa certa ao nos ajudar. O tempo se arrastou até que o sol atingisse o ponto mais alto do céu. Foi quando ela finalmente quebrou o silêncio. É hora de ir. Eu sabia que não podíamos ficar ali para sempre, mas ainda assim, ouvir aquelas palavras fez meu peito apertar. Olhei para Juliana, que segurava a boneca entre os dedos finos. Ela não olhou para mim, apenas apertou os lábios e assentiu devagar. Dona Marlene pegou um lenço de dentro do armário e o amarrou em volta da cabeça antes de se virar para nós. Venham. Me levantei devagar e segurei a mão de Juliana. Ela apertou a minha com força, como se dissesse que estava ali, que ainda estava comigo. Saímos para a rua e senti o sol quente bater no rosto, trazendo uma luz que parecia cruel demais para o peso que carregávamos. A cidade estava acordada agora, diferente da noite anterior, quando passamos despercebidas pelas sombras. Homens empurravam carroças cheias de frutas, mulheres conversavam de porta em porta, crianças corriam descalças, levantando poeira pelo chão de terra batida. Tudo parecia tão normal, como se o nosso pesadelo nunca tivesse existido, mas ele existiu. E eu sabia que, mesmo longe, ele ainda podia nos alcançar. Antes de continuar, minhas queridas e meus queridos, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem o vídeo, tá bom? Isso ajuda muito a nossa equipe a trazer mais relatos reais todos os dias. O caminho até o convento foi curto, mas pareceu uma eternidade. Cada passo me fazia sentir que eu estava me afastando ainda mais da minha mãe. E isso me dava um nó no estômago. Quando finalmente chegamos, meu peito se apertou. O convento era uma construção simples, de paredes altas e brancas, com um portão de ferro que rangia quando Dona Marlene o empurrou. O cheiro de flores vinha de um jardim bem cuidado no meio do pátio. Tudo era tão silencioso que me pareceu um outro mundo, longe da realidade suja e barulhenta das ruas. Duas freiras caminhavam do outro lado do pátio e uma delas nos viu primeiro. Ela era uma mulher de idade, com olhos fundos e um rosto que carregava muitas histórias. Quando se aproximou, não sorriu, apenas nos olhou, analisando cada detalhe da nossa presença ali. Quem são essas meninas? A voz dela era suave, mas tinha um tom de autoridade. Dona Marlene respirou fundo antes de responder. São filhas de uma mulher que apanha do marido, fizeram o que puderam para fugir. A freira ficou em silêncio por alguns instantes, então baixou os olhos para Juliana, que apertou ainda mais minha mão e se escondeu atrás de mim. Foi ali que vi o olhar dela mudar. Ela não fez perguntas, não pediu explicações, apenas assentiu. Vocês precisam de comida. Assentimos devagar. Ela fez um gesto para que entrássemos. E foi apenas quando passamos pelo portão que percebi o quanto estava exausta. Meu corpo parecia feito de chumbo e o peso que carregava nos ombros parecia ter se duplicado. Seguimos a freira até um refeitório pequeno, onde algumas meninas vestidas com roupas simples lavavam pratos e varriam o chão. O cheiro de sopa tomava o ar. Ela puxou uma cadeira para nós e fez um sinal para que sentássemos. Fiquem aqui, vou buscar algo para vocês comerem. Juliana não soltou minha mão nem por um segundo. Olhei ao redor e vi que algumas das meninas nos observavam, curiosas, mas nenhuma se aproximou. Era um mundo novo, um mundo que não sabíamos
se seria nosso lar. Quando a freira voltou, colocou 2 pratos fundos na nossa frente. A sopa ainda soltava vapor e o cheiro de legumes fez meu estômago roncar. Comment? Disse ele. Juliana pegou a colher primeiro. A primeira colherada fez seus olhos se encherem d'água. Talvez fosse porque fazia dias que não comíamos direito, ou talvez fosse porque, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos comida sem medo de que alguém arrancasse o prato das nossas mãos. Eu segurei a colher com os dedos trêmulos e levei a sopa à boca. Era simples, mas era quente e era nossa. Dona Marlene ficou de pé ao nosso lado por um tempo, nos observando. Quando Juliana terminou a segunda colherada, ela soltou um suspiro e se virou para a freira. Elas não têm para onde ir. A freira apenas assentiu e foi naquele momento que soube nossa nova vida começaria ali, mas no fundo. Uma pergunta ainda martelava dentro de mim. Onde estava minha mãe? Ela tinha conseguido escapar ou tínhamos perdido ela para sempre? Os dias dentro do convento passavam devagar, o silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo som das vassouras, arrastando o pó das pedras, pelo canto das freiras, durante as orações, e pelo tilintar das colheres, nos pratos durante as refeições. Para algumas meninas, aquele lugar era um lar. Para outras, era um refúgio temporário, um lugar onde se escondiam do mundo até que pudessem recomeçar em outro canto. Para mim e para Juliana, era uma pausa, mas uma pausa não era o mesmo que segurança. Desde o primeiro momento em que nos sentamos naquele refeitório, uma única pergunta me atormentava. Onde estava minha mãe? No começo, tentei acreditar que ela logo nos encontraria, que, de alguma forma, ela conseguiria fugir e nos procuraria ali. Mas os dias passaram, uma semana, depois de e nada. As freiras nos deram roupas limpas, nos ensinaram a rezar antes das refeições e nos deram um cantinho para dormir. Mas nada disso preenchia o vazio dentro do meu peito. Acordava no meio da noite, os olhos perdidos no teto escuro, tentando imaginar o que teria acontecido naquela noite em que fugimos. Será que meu pai a machucou? Será que a trancou dentro de casa para que nunca mais saísse? Será que ela estava viva? Eu tentava não chorar na frente de Juliana, mas algumas noites não conseguia no convento. Eu era só mais uma menina. Não existia passado ali dentro. As freiras nos chamavam de filhas de Deus e nos davam tarefas diárias para mantermos a mente ocupada. Ajudávamos na cozinha, no jardim, no refeitório. Era uma rotina simples, mas eu não queria rotina, eu queria minha mãe. Uma tarde, enquanto ajudava a dobrar lençóis no pátio, ouvi o som de passos apressados, levantei a cabeça e vi Dona Marlene conversando com uma das freiras perto do portão de ferro. Meu coração disparou. Coloquei os lençóis de qualquer jeito sobre a mesa e corri até lá, sentindo o estômago revirar. Alguma notícia? Perguntei com a voz mais ansiosa do que deveria. Dona Marlene me olhou com um misto de pena e preocupação. A cidade anda comentando. Ela disse, baixando o tom de voz, seu pai está procurando vocês. Minha pele arrepiou inteira. Como assim? Ela suspirou como se pesasse as palavras antes de me contar. Ele está perguntando para a vizinhança. Diz que a mulher dele sumiu e que as filhas estão perdidas por aí, mas ninguém diz nada. Todo mundo finge que não sabe. Senti um gosto amargo na boca. E minha mãe? Ela hesitou, e aquilo foi pior do que qualquer resposta. Não sei. Menina, ninguém viu. Meu peito afundou. A freira, ao lado de Dona Marlene, me olhou com uma expressão séria. Você está segura que
Ele não vai te encontrar. E eu queria acreditar naquelas palavras, mas nada parecia seguro. Naquela noite não consegui dormir. Cada barulho lá fora parecia ser meu pai chegando. Cada voz distante parecia ser o anúncio do pior. Eu não podia esperar. Não podia ficar ali sem saber o que tinha acontecido com minha mãe. Então, tomei uma decisão. Eu ia voltar, não para casa, mas para perto. Precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos se minha mãe ainda estava viva. Mas, para isso, teria que sair sem que ninguém percebesse. E eu sabia que essa poderia ser a decisão mais perigosa da minha vida. A decisão de voltar me corroía por dentro. Desde a primeira noite no convento, eu sabia que não podia ficar ali sem saber o que tinha acontecido com minha mãe, mas entre querer e fazer, havia um abismo, um medo tão grande que me fazia tremer. Só de pensar, se meu pai ainda estivesse na cidade, se ainda estivesse nos procurando, o risco era enorme se ele me encontrasse. Eu sabia o que aconteceria, mas o que me matava por dentro era a incerteza. Minha mãe estava viva. Ele aprendeu dentro de casa. Ela conseguiu escapar, ninguém falava nada. As freiras faziam orações para que Deus nos desse forças. Mas o silêncio sobre minha mãe era como um grito dentro da minha cabeça. Eu precisava ir. Mas não podia levar a Juliana. Se algo acontecesse comigo, pelo menos ela ainda estaria segura. Eu já tinha visto o que meu pai era capaz de fazer com uma criança indefesa. Eu jamais deixaria que ele a machucasse de novo. Então, na calada da noite, quando as luzes do convento já estavam apagadas e o único som era o canto distante de algum grilo escondido no jardim, levantei devagar da cama. Juliana dormia profundamente ao meu lado, agarrada ao travesseiro, como se fosse um escudo. Olhei para ela por um tempo, decorando cada detalhe de seu rostinho infantil. Então me levantei com todo o cuidado do mundo. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que alguém ouviria sair do quarto sem fazer barulho. Caminhando pelo corredor escuro, sentindo meus pés gelados no chão de pedra. O convento era silencioso. As freiras dormiam em seus aposentos. E a única vela acesa tremeluzia na capela ao lado do pátio. Me aproximei do portão devagar. Cada passo, um teste para o meu próprio medo. E então, no momento em que encostei as mãos no ferro frio do portão, uma voz chua atrás de mim. Aonde pensa que vai? Menina, meu corpo inteiro travou. Virei devagar e vi a freira de olhos fundos e véu escuro me encarando com um olhar firme. O coração parecia prestes a explodir. Preciso ver minha mãe. Minha voz saiu baixa, quase suplicante. Ela me analisou por um momento que pareceu uma eternidade. Então suspirou. Você quer morrer. Senti meu estômago afundar. Eu não queria morrer, mas o que era continuar viva sem saber da minha mãe? Não respondi, apenas segurei o portão com mais força, como se pudesse convencer a mim mesma de que estava fazendo a coisa certa. A freira deu um passo à frente, os olhos ainda cravados em mim. Você sabe que ele ainda está por aí? Não sabe? Assenti devagar. Ela suspirou outra vez, cruzando os braços sobre o hábito preto. Então vá, mas se ele te pegar, não diga que não avisamos. O choque percorreu meu corpo. Ela estava me deixando ir. Não perguntei duas vezes. Empurrei o portão devagar e saí para a rua deserta. Sentindo o frio da madrugada me engolir inteira, as ruas estavam vazias e cada sombra parecia um vulto à espreita. Meu coração martelava contra o peito, mas minhas pernas se moviam sozinhas. Eu sabia o caminho. A cidadezinha era pequena e minha casa ficava além do mercado.
Depois da praça, no começo da estrada de terra, passei pelas casas fechadas, sentindo o cheiro da umidade da madrugada misturado ao odor distante de fumaça de lenha. Quanto mais me aproximava, mais o pavor se infiltrava em cada célula do meu corpo. E se eu encontrasse ele primeiro? E se ele já soubesse onde eu estava? E se minha mãe balancei a cabeça, expulsando os pensamentos ruins? Eu precisava ir até o fim. O céu começava a clarear quando finalmente vi minha casa, ou o que restava dela, a cerca estava caída, a porta aberta. Uma das janelas quebradas, parei no meio da estrada, sentindo pavor me consumir. O que aconteceu aqui? Meu peito subia e descia em respirações rápidas e desesperadas. Dei um passo, depois outro. Quando atravessei o quintal, percebi que a casa estava vazia. O chão coberto de cacos de vidro, os móveis revirados, um cheiro de álcool e mofo impregnado no ar. Minha mãe não estava ali e meu pai também não. Meu corpo tremia onde eles estavam. O que ele fez com ela? Me aproximei da cama onde minha mãe costumava dormir e vi algo que me fez perder o fôlego. Um pedaço de tecido florido preso em um prego da parede. Eu conhecia aquele tecido. Era o vestido que minha mãe usava na noite em que fugimos. Minha garganta apertou. Ela esteve aqui. Ela tentou fugir e algo deu muito errado. Ouvi um barulho, passos na estrada. Meu coração disparou. A única coisa que fiz foi me encolher no canto do quarto, tentando me esconder, tentando desaparecer. Os passos se aproximaram e então uma voz baixa, quase um sussurro: Filha! Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de virar o rosto. Minha mãe estava ali, machucada, mas viva. Minha mãe estava ali, mas não era a mesma. Seus pés descalços estavam sujos de terra, o vestido rasgado em alguns pontos, o cabelo desgrenhado, como se ela tivesse corrido por dias, sem descanso. O rosto estava magro, a pele pálida, os olhos fundos e cheios de um cansaço que ia além do físico, mas o que mais doía era a marca roxa em sua bochecha. Ela ficou parada na porta, me olhando como se não acreditasse no que via, como se eu fosse um fantasma. Meus lábios tremeram. Mãe, foi só o que consegui dizer antes de correr para os seus braços. Ela me apertou contra o peito e foi só ali, naquele instante, que senti o peso de tudo o que tinha acontecido. Eu estava fugindo há dias, carregando medo nos ombros, tentando ser forte por Juliana, por mim, por ela, mas agora, nos braços da minha mãe. Toda a força se desfez. Chorei como uma criança que passou tempo demais sem colo. Senti as mãos dela segurarem minha cabeça. Seus dedos magros, trêmulos. Eu achei que tinha perdido vocês. Sua voz saiu baixa, rouca. Ela encostou o rosto no meu cabelo e percebi que ela também chorava. Abracei minha mãe ainda mais forte, com medo de que ela sumisse. Eu te procurei, murmurei soluçando. A gente esperou, mas você não apareceu. Ela respirou fundo, o corpo frágil tremendo entre os meus braços. Eu tentei, filha, eu tentei. Me afastei um pouco para olhar para ela. O que aconteceu? Ela mordeu os lábios, os olhos desviando para o chão, ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse reunindo coragem para falar. E ela me pegou. Meu estômago revirou. Depois que vocês fugiram, e ele percebeu, ficou louco, me bateu, me trancou no quarto. Dizia que ia atrás de vocês, que ia achar vocês, nem que fosse no inferno. Ela passou os dedos pelo rosto, como se tentasse apagar as lembranças. Eu não podia fazer nada. Fiquei trancada por dias, sem saber de vocês,
sem saber se tinham conseguido escapar. Como você fugiu? Minha avó saiu engasgada. Ela suspirou, os olhos vidrados em algum ponto no passado. Ele é b-boy, mais do que de costume. E então apagou no sofá. Eu sabia que aquela era minha única chance. Ela respirou fundo antes de continuar. Peguei as poucas coisas que consegui carregar e saí pela janela. Meu coração batia acelerado. E ele ainda está procurando. As palavras dela trouxeram um frio cortante para minha espinha. Ele não vai parar até encontrar a gente. Ela me olhou nos olhos e vi ali algo que nunca tinha visto antes: determinação. Minha mãe, aquela mulher que passou anos se encolhendo sob os gritos do meu pai, que abaixava a cabeça sempre que ele entrava em casa, agora tinha fogo nos olhos. Mas ele nunca mais vai nos machucar. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe dizer algo assim. E foi a primeira vez que acreditei que podíamos ter uma chance de realmente escapar. Ela segurou minhas mãos com força. Precisamos encontrar a Juliana. Assenti. Mas antes que pudéssemos dar qualquer passo para fora daquela casa, ouvimos um barulho, um assovio longo. Meu sangue rolou. Eu conheci aquele som. Era ele. Minha mãe arregalou os olhos. Não pensamos. Apenas corremos pelo quintal, pela cerca derrubada, pela estrada. O medo queimava nossos pulmões e o peso da nossa fuga parecia ainda maior agora. Ele estava perto e, se nos encontrasse, sabíamos que não haveria uma segunda chance. O medo tinha um som, era o som das nossas respirações ofegantes, dos pés descalços, batendo contra a terra seca da estrada, dos galhos se quebrando sob nossos passos desesperados. Mas o pior som era o que vinha atrás de nós, o assovio longo, arrastado, cortando a noite como uma lâmina. Era ele. Ele estava perto. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que seus dedos cravaram na minha pele. Seu corpo tremia, mas suas pernas não paravam. Ela corria como se nossa vida dependesse disso. E depende. O coração batia forte no meu peito, no meu pescoço, nas têmporas. A respiração ardia nos pulmões, o suor escorria pela minha testa. Misturando-se com a poeira que subia do chão seco, minha mãe olhou para os lados, tentando encontrar um caminho, um esconderijo, qualquer coisa que nos desse uma chance, mas estávamos na estrada aberta. Se ele nos visse, não teríamos para onde correr. Eu já conseguia sentir a presença dele atrás de nós. Mesmo sem olhar, o cheiro da cachaça, o peso da sua sombra, o monstro estava nos caçando. Minha mãe puxou meu braço para o lado e entramos por uma trilha no meio da vegetação. Os galhos baixos arranhavam nossa pele, os espinhos dos arbustos cortavam nossos tornozelos, mas nada disso importava. Precisávamos sumir. O barulho dos nossos passos era abafado pela mata. Ouvíamos apenas o farfalhar das folhas, os grilos cantando ao longe, o eco das nossas respirações curtas e desesperadas. E então, o que mais temíamos? O barulho de passos atrás de nós. Pesados, forte demais para ser o vento. Minha mãe parou abruptamente, me puxando para trás de uma árvore grossa, colocou a mão sobre minha boca, abafando qualquer som que eu pudesse fazer. Eu tremia dos pés à cabeça. O cheiro do mato misturado ao nosso suor me enjoava, mas eu não podia me mexer. A noite parecia ter parado. Os segundos se arrastavam como se fossem horas, e então, e ele falou: eu sei que vocês estão aqui, minha pela Hlau. A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. Não adianta correr. Mulher,
Você acha que pode se esconder de mim? Minha mãe fechou os olhos com força. Os lábios pressionados até ficarem brancos, ele estava tão perto que podíamos ouvi-lo respirar. Eu dei tudo para você. Te dei casa, comida. Minhas filhas. Senti um nó apertado na garganta. Ele não via nada de errado. Não via o monstro que era. A vous de ficou me dura. Eu só quero o que é meu. Minha mãe tremeu ao meu lado. O ódio no rosto dela era evidente, mas sabíamos que não poderíamos enfrentá-lo se ele nos achasse. Tudo acabaria ali. A floresta estava escura e ele caminhava devagar, como se estivesse saboreando a caça. O barulho dos seus passos ia e vinha, como se estivesse perto, mas ao mesmo tempo longe. Minha mãe pressionou meu ombro. Corra! Minha cabeça girou para ela, os olhos arregalados. O quê? Agora! Ela me empurrou para o outro lado da trilha e antes que eu pudesse reagir, ela saiu na direção oposta, quebrando galhos de propósito, criando um desvio. O medo me atravessou como uma faca afiada. Não. Mas minha mãe não parou. Ela saiu correndo entre os arbustos, fazendo barulho, chamando a atenção dele para longe de mim. Eu queria segui-la, mas sabia que se fizesse isso, estragaria tudo. Ele correu atrás dela e o barulho dos seus passos pesados se afastou. Fiquei ali, encolhido atrás da árvore, com o coração disparado, os olhos cegos pelas lágrimas. Minha mãe me salvou, mas e se ele a pegasse? O desespero crescia dentro de mim. Eu precisava sair dali, precisava encontrar Juliana, precisava acreditar que minha mãe conseguiria escapar. Então, eu corri. Dessa vez, sozinha. Chamou-o para trás, sem saber se minha mãe conseguiria fugir dele, mas com uma única certeza. Ele nunca mais me pegaria. O vento cortava minha pele enquanto eu corria, as lágrimas se misturavam ao suor e minha visão oscilava entre a escuridão da noite e os clarões da minha mente em pânico. Meu corpo queria parar, mas o medo não deixava. Cada passo era uma batalha contra o chão duro, contra a exaustão que gritava nos meus músculos, contra o terror de saber que minha mãe ainda estava lá atrás. Zotinha. Eu não sabia se ela tinha conseguido despistá-lo. Eu não sabia se ela ainda estava viva. Mas eu não podia pensar nisso agora. Juliana, eu precisava chegar até lá. A estrada parecia infinita e cada sombra ao meu redor se transformava em um vulto ameaçador. Minha respiração vinha curta, rasgada e meu peito queimava como se estivesse pegando fogo. A cidadezinha não estava tão longe, mas naquela noite parecia que nunca chegaria. Então, finalmente, vi as primeiras casas, as janelas escuras, as ruas vazias, os postes fracos iluminando apenas pequenos pedaços da calçada. Eu não tinha tempo a perder. Meus pés descalços fizeram um barulho surdo no chão de pedra. Enquanto corria pelas ruelas, cada esquina virada era um risco. E se ele tivesse amigos na cidade? E se alguém o tivesse visto e contasse que eu estava ali? Mas eu não tinha escolha. O convento estava a poucas quadras de distância agora. Eu sentia meu coração martelando contra as costelas. Os portões do convento surgiram diante de mim, altos e fechados, como sempre. Parai, respirando com dificuldade, e bate com força. Sem me importar com que me acordaria. Abre, por favor. A madeira ecoou o som dos meus punhos desesperados. Nada. Bati de novo, sentindo o desespero crescer. Pelo amor de Deus. Alguém abre. Os segundos pareciam se arrastar. Então,
um rangido, o portão se abriu apenas uma fresta e um rosto coberto pelo véu escuro apareceu. A freira me olhou, primeiro com surpresa, depois com preocupação. O que está fazendo aqui? Minha mãe, ele está atrás dela, eu preciso entrar. Ela abriu o portão completamente e me puxou para dentro, fechando-o com pressa logo em seguida. Onde está sua mãe? Lá fora. Minha voz quebrou. Ela ficou para trás para me salvar. Minha visão ficou turva. E antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, que sente meu corpo ceder. O cansaço venceu, o medo drenou todas as minhas forças. E pela primeira vez, desde que fugi daquela casa, desmaiei. Acordei sentindo um lençol áspero sobre mim e um cheiro de chá quente no ar. Minha cabeça laterrava e por um momento não sabia onde estava. Então, a lembrança voltou como um soco. Meus olhos se abriram de repente e sentei na cama com um movimento brusco. A freira estava sentada em uma cadeira ao lado, com um olhar sereno, mas atento. Você precisa descansar. Minha mãe, minha voz, saiu fraca, quase um sussurro. Ainda não temos notícias. O mundo girou. Eu senti o desespero subir pela garganta. Minha mãe ainda estava lá fora. Eu precisava fazer alguma coisa. Juliana, minha irmã, a freira apontou para o canto do quarto. Olhei para o lado e vi Juliana encolhida em um cobertor, dormindo. Minha respiração vacilou. Me levantei devagar e me aproximei dela, sentindo minhas pernas trêmulas. Juliana estava ali, segura. Me ajoelhei ao lado dela e segurei sua mão pequena e quente. Ela se mexeu um pouco e abriu os olhos devagar, e quando me viu, seu lábio tremeu. Você voltou? Meus olhos encheram de lágrimas. Voltei. Minha florzinha. Ela se jogou nos meus braços, apertando-me como se nunca mais quisesse soltar. E naquele momento, só naquele momento, permiti-me acreditar que talvez tivéssemos uma chance, talvez ainda houvesse esperança. Mas a pergunta que me assombrava não ia embora. Onde estava minha mãe? E será que um dia a veríamos de novo? O tempo no convento passou diferente depois daquela noite. A espera se tornou um peso insuportável. Cada manhã era um tormento, cada noite um vazio frio e cruel. Juliana estava segura. Sim, mas minha mãe ainda estava lá fora. Eu tentava me ocupar com as tarefas que as freiras nos davam. Lavava roupas até os dedos ficarem enrugados. Varria os corredores até meu braço doer. Ajudava na cozinha mesmo sem fome. Mas não adiantava. Meu pensamento voltava para a mesma pergunta. O mesmo medo que me corroía por dentro. Ela estava viva. E eu temia perguntar. Temia ouvir a resposta. A cidadezinha era pequena e qualquer notícia se espalhava rápido, mas, por algum motivo, ninguém falava sobre ela. Dona Marlene foi a única que tentou buscar alguma informação. Nada. Menina, disse ela um dia, sentada na cozinha do convento, tomando um café forte enquanto me olhava com pena. Ninguém viu nem ouviu falar. Mas, e meu pai? Ela suspirou. Continuar perguntando. Mas parece que já está mais calado. Isso me deixou gelada. O que faria meu pai desistir de procurar a gente? O que teria acontecido para ele finalmente parar? Eu não queria pensar na resposta. Juliana era minha sombra. Me seguia por todos os cantos do convento, agarrando minha saia. Sempre que alguma freira passava perto, ela falava pouco. Mas eu sabia o que se passava na cabecinha dela. Ela também esperava nossa mãe voltar. Mas os dias viraram semanas e nada. Até que numa manhã, enquanto esfregávamos os panos do refeitório no tanque do pátio,
Uma das freiras apareceu na porta, com um rosto diferente. Venha comigo, disse ela, olhando para mim. Meu estômago se revirou. Larguei o pano ensaboado na água e segui a mulher sem dizer nada, com Juliana correndo atrás de mim. A freira nos levou até a entrada do convento, onde Dona Marlene estava parada, com as mãos retorcidas sobre o avental, o rosto tenso. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ela hesitou por um instante e aquilo foi o suficiente para minhas pernas ficarem bambas. Sua mãe. A voz dela falhou um pouco e eu senti minha respiração travar. Ela está viva, disse. Enfim, o mundo ao meu redor parou. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Onde ela está? Dona Marlene baixou os olhos. No hospital da cidade, meu peito afundou. Eu nem perguntei o que aconteceu. E eu sabia. Meu pé, ele não a deixaria escapar sem marcas. E eu quero ver ela. Falei, já me movendo. Eu levo vocês, disse Dona Marlene. Mas se prepare. Aquela frase me atingiu como um aviso silencioso. Respirai fundo, segurei a mão de Juliana e saí do convento pela primeira vez desde que voltei. O caminho até o hospital foi o mais longo da minha vida. Cada batida do meu coração parecia ecoar na estrada de terra e minha mente construía as piores imagens possíveis. Minha mãe estava viva, mas em que estado? Quando chegamos, o cheiro de remédio e éter me enjoou. As paredes brancas me pareceram frias, como se ali dentro o mundo fosse feito apenas de doença. E despedidas, uma enfermeira nos guiou até um quarto nos fundos, onde as janelas deixavam entrar uma luz tímida, e ali estava ela, minha mãe, deitada na cama, magra como nunca, os braços cheios de hematomas, um corte na testa ainda cicatrizando. Ela respirava devagar, o peito subindo e descendo com esforço. Meus olhos encheram de lágrimas. Mãe! Ela se virou para mim e eu vi um sorriso fraco surgir em seus lábios rachados. Minha menina, fui até ela sans pensar. Segurei sua mão com cuidado, como se ela fosse quebrar a qualquer momento. O que ele fez com você? Minha voz saiu falha. Ela soltou um suspiro curto, os olhos cansados. Ele tentou me matar. Minha respiração falhou, mas não conseguiu. Ela apertou minha mão com um pouco de força que tinha. Não conseguiu. Filha, aquela frase carregava mais do que palavras. Ela estava viva. Ela venceu. Eu queria corar, queria gritar, queria abraçar, lá forte. Mas tudo o que fiz foi segurar sua mão e assente. Minha mãe nunca mais seria prisioneira dele e nós três nunca mais voltaríamos para aquele inferno. O monstro não nos prenderia outra vez. Nossa liberdade custou tudo, mas agora ela era nossa. A sala do hospital era fria. O cheiro de remédio desinfetante impregnava o ar, mas nada era mais forte do que a dor silenciosa que pairava ali dentro. Minha mãe estava deitada, frágil, machucada, mas viva, e aquilo deveria me confortar. Mas, em vez disso, o medo ainda me dominava, porque meu pai ainda estava lá fora. Porque eu sabia que, se ele descobrisse que minha mãe estava viva, ele voltaria. E nós não podíamos correr para sempre. Sentei ao lado da cama, segurando sua mão fria entre as minhas. Seu rosto estava magro, a pele marcada por hematomas roxos que denunciavam o que ela tinha enfrentado para chegar até ali. Ele sabe que você está aqui. Minha voz saiu fraca, como se eu não quisesse ouvir a resposta. Minha mãe desviou o olhar. Não sei. Ela respirou fundo antes de continuar, mas acho que não. Dona Marlene se aproximou devagar.
com os braços cruzados, o olhar carregado de preocupação. O que aconteceu naquela noite? Dona Lourdes, minha mãe fechou os olhos por um instante, como se reviver aquilo fosse ainda pior do que ter passado por tudo depois que vocês fugiram. E ele percebeu logo. Ela ficou fora de si. Ela engoliu em seco. E eu vi suas mãos tremerem um pouco. Ele queria me fazer falar onde vocês estavam. Senti um nó apertado no peito. Eu sabia o que aquilo significava. Minha mãe sofreu por nossa fuga. Elle me bateu muito. Me trancou no quarto. Disse que ia te encontrar, que Juliana era dele. Minha respiração vacilou, mas então ele bebeu demais. Como sempre, os olhos dela finalmente encontraram os meus. E foi ali que eu soube que era agora ou nunca. O silêncio na sala se estendeu por alguns segundos. Eu tentei fugir pela janela, mas ele acordou. Sua voz falhou. Ele me pegou pelo braço e me jogou no chão. Minha mãe desviou os olhos como se voltasse para aquele momento. Ele disse que se eu fugisse, não ia precisar mais de mim, que ia cuidar das filhas sozinho. Senti meu estômago revirar. Ela estava dizendo, sem precisar das palavras exatas, que ele pretendia nos destruir também. Apertei sua mão com força, sentindo o calor do meu corpo, tentar alcançar o dela, mas eu lutei. Ela continuou, num fio de voz. Pela primeira vez, eu lutei. Ela inspirou fundo e então olhou para mim e foi assim que consegui pegar a faca. O ar sumiu dos meus pulmões. Mãe, ela sentiu devagar. Ele tentou me impedir, mas pela primeira vez, e ele teve medo de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Você matou ele. Minha mãe olhou para as próprias mãos, magras, frágeis, mas que tinham segurado uma faca contra o próprio carrasco. Não, ela balançou a cabeça, mas feriu o suficiente para fugir. Minha respiração estava descompassada. Ele ainda está vivo. Então, ela sentiu e o peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma pedra. Meu pai ainda estava lá fora. Minha mãe pode ter escapado, mas ele ainda existia. E monstros como ele não desaparecem tão fácil. A porta do quarto rangeu devagar e Juliana entrou, excitante, como se tivesse medo do que veria. Seus olhinhos arregalaram ao ver minha mãe. Mamãe, mamãe. Minha mãe sorriu fraca, estendendo os braços com esforço. Minha menina! Juliana correu até a cama e se jogou contra ela, chorando baixinho contra o peito da nossa mãe. Eu segurei minhas próprias lágrimas, mas por dentro eu já estava desmoronando. Minha mãe estava viva, Juliana estava segura, mas a gente nunca estaria realmente livres enquanto ele ainda respirasse. Dona Marlene pigarreou e cruzou os braços. A pergunta agora é: o que vamos fazer? O que vamos fazer foi a primeira vez que me dei conta de que ainda não tínhamos vencido. Fugimos, sobrevivemos, mas ainda não tínhamos acabado com aquilo. O medo ainda existia e a única forma de nos livrarmos dele era se livrar dele. De uma vez por todas, minha mãe olhou para mim e naquele instante nós duas pensamos a mesma coisa. Se quiséssemos viver em paz, ele teria que desaparecer primeiro. O medo foi uma sombra que nos seguiu por muito tempo, mesmo depois do hospital. Depois de ver minha mãe viva e saber que Juliana estava segura, eu ainda dormia com o coração disparado. Ainda esperava ouvir a porta sendo arrombada no meio da noite. Ainda sentia os olhos dele queimando minha pele, mesmo quando sabia que ele não estava por perto. Mas monstros não somem de um dia para o outro. Eles deixam marcas. E o que meu pai fez com a gente nunca sumiria completamente. Minha mãe ficou no hospital por mais algumas semanas. Seu corpo demorava a se recuperar.
Mas eu via nos seus olhos que algo mais profundo tinha mudado. Ela nunca mais seria a mulher que um dia abaixou a cabeça, nunca mais seria a esposa que aceitava o destino que lhe deram. Ela havia enfrentado o monstro e, mesmo que ele ainda estivesse vivo, ele nunca mais teria o mesmo poder sobre nós. Dona Marlene ajudou a gente a dar um jeitinho, sabe? Conseguimos um abrigo temporário em outra cidade. Um lugar pequeno onde ninguém conhecia a nossa história, onde não éramos as filhas fugidas de um homem perigoso, nem a mulher que tentou matar o próprio marido. Lá, éramos apenas sobreviventes, mas ainda assim, eu sabia que o perigo não tinha acabado e eu sabia que ele podia nos encontrar. E foi por isso que um dia, algumas semanas depois de tudo, minha mãe tomou uma decisão que eu nunca esperei. Ela foi até a delegacia. No Brasil, lá dos anos 70, minha gente, mulher nenhuma tinha voz, homem batia na esposa e ninguém falava nada. Era assunto de família, mas minha mãe não se calou. Ela contou tudo, mostrou os machucados, falou do que ele fazia com a gente, falou da Juliana, de como ele nos tratava, como se fôssemos coisa dele, de como ela mesma quase perdeu a vida tentando escapar. E, para minha surpresa, alguém o viu. O delegado da cidade não era um homem piedoso. Não fez perguntas delicadas. Não tentou consolar, mas ele conhecia meu pai. Sabia o tipo de homem que ele era. E, pela primeira vez, alguém fez alguma coisa, fomos atrás dele. Não demorou muito. Meu pai ainda estava em nossa antiga cidadezinha, ainda se achando o dono de tudo, ainda bebendo no mesmo bar, ainda contando a mesma história de que sua mulher ingrata havia fugido com as filhas. Ele nunca esperou que alguém viesse procurar Lu, e foi isso que o destruiu. Ficamos sabendo dias depois. Pegaram ele, prenderam o homem e, embora eu soubesse que a justiça naquela época era falha, que homens como ele costumavam se safar, também sabia que ele nunca mais teria poder sobre nós. Meu pai desapareceu da nossa vida. E, pela primeira vez, a liberdade parecia real. Os anos passaram. Minha mãe conseguiu um trabalho simples, lavando roupas e cozinhando numa pensão. Juliana voltou a sorrir devagar, a brincar, a ser uma menina de verdade. E eu aprendi que o medo não some de uma hora para outra. Mas também aprendi que ele não pode me controlar para sempre. Hoje eu sou uma mulher velha. Tenho rugas no rosto e as mãos marcadas pelo tempo. As pessoas me chamam de Dona Cida. Me veem como uma avó tranquila que faz um cafezinho forte e conta histórias para os netos. Mas o que ninguém sabe é que essa tranquilidade foi conquistada. Lutei para estar aqui, lutei para sobreviver. E hoje, olhando para trás, só tenho uma certeza: nunca mais tive medo. Se você gostou desse relato, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, viu? Isso me ajuda demais a temer. Queridos e queridas,